Salve, salve galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e esse vídeo vai dar continuidade ao Reino Kush. Vou falar um pouquinho mais sobre suas características, economia, sociedade e um pouquinho da sua história. Inicialmente, os núbios eles eram nômades. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta, mas a partir do momento que eles aprendem a represar e a canalizar a água do rio Nilo, eles se tornam sedentários, porque eles começam a praticar a agricultura. Um exemplo das técnicas que eles usavam era o shaduf, que é uma espécie de alavanca com um balde na ponta. Assim eles conseguiam extrair a água do rio Nilo para irrigar as terras e plantar. Eles produziam, por exemplo, trigo, cevada, sorgo, que é uma espécie de cereal muito parecido com milho. Então, aos poucos, a agricultura ela cresce nessa região por causa da fertilidade em torno do rio Nilo. Além disso, a região ela tinha muitas minas de ouro, de ferro, o que facilitava o comércio, porque a extração desses minérios e a venda para o Egito, para Roma, gerava muita riqueza para a região. Então o reino Kush, aos poucos, ele foi ganhando força e importância devido ao comércio, em especial do ouro. Então, além de ter terras cultiváveis muito férteis, a posição geográfica do reino Kush era muito vantajosa para eles, porque eles podiam transportar os seus produtos pelo rio Nilo ou por rotas terrestres que ligavam até o Mar Vermelho, e assim ampliando a sua gama de compradores. E o que eles vendiam? O ouro, que era muito importante. Além disso, óleos, pena de avestruz, peles de onça, ébano, marfim. Então eles tinham uma gama de produtos que eles vendiam para vários lugares próximos. Ou seja, o comércio ele se torna uma questão econômica muito importante para eles. Até o fim da dinastia dos faraós Kushitas, a capital era Napata. E eles também tinham a pecuária como um ponto muito importante, com a criação de cabras, de ovelhas, de burros. Com o fim do reinado dos faraós negros, a capital se muda para Meroe e aí eles começam a focar mais na agricultura, até porque era uma região muito fértil, com muitas chuvas. E aí o que eles produziam? Trigo, cevada e o sorgo, que é uma espécie de cereal muito próximo ao milho. Então, durante esse período, a agricultura é muito importante, mas foi o que eu falei para vocês. Aos poucos, eles vão perdendo o domínio das rotas comerciais, que vai levar ao seu declínio, e além disso, a invasão de outros povos nômades vai levar ao fim desse reinado Kush e a perda das minas de ouro, ou seja, eles perdem o controle das suas riquezas. A experiência com pedras e metais preciosos levou ao desenvolvimento do artesanato no reino Kush. Então, marceneiros, ferreiros, tecelões, eles produziam artesanalmente seus produtos, que era comercializado para diversas regiões, não só para o Egito, que era muito próximo. Vários produtos foram comercializados com os gregos, com os romanos, com os persas. Então, o comércio para eles era uma coisa muito importante. A cerâmica também foi muito desenvolvida no período Kushita. E esses produtos, primeiro eles eram produzidos apenas por mulheres, essas cerâmicas, depois ela passou a ser um produto produzido por homens e mulheres, porque ele era muito exportado para várias regiões. Assim como seus vizinhos egípcios, os Kushitas também adotaram o costume de enterrar seus mortos em pirâmides. Mas as coisas eram um pouquinho diferentes. Primeiro, porque eles enterravam seus mortos sob a pirâmide, enquanto os egípcios enterravam dentro do monumento. Além disso, a parte física era um pouquinho diferente. As pirâmides Kushitas elas eram mais estreitas e pontiagudas. Elas tinham de 6 a 30, um pouco mais de 30 metros de altura, enquanto a dos egípcios elas eram gigantescas. No Sudão, hoje em dia, existem cerca de 255 dessas pirâmides conservadas, mais do que do Egito, porque no Egito a gente só tem, até o momento, 138. Assim como os egípcios, a religião Kushita era politeísta. Eles acreditavam na existência de vários deuses.
E muitos desses deuses estão ligados ao Egito, como por exemplo Amon, Osíris, Horus, mas eles também tinham deuses locais, como o deus leão. Para eles, inclusive, existiam alguns animais que eram considerados sagrados, assim como no Egito. Por exemplo, carneiro, o crocodilo, o leão, o gato. Então eles aparecem muito na religião deles. A sociedade cuxita, ela era comandada por um rei. Mas diferente do Egito, em que o poder ele era hereditário, passado de pai para filho, na sociedade cuxita, o rei ele era escolhido pela comunidade, pelos líderes da comunidade, sacerdotes, militares, pessoas influentes na sociedade, escolhiam aquela pessoa que eles julgavam estar mais apta para governar. Após essa eleição, os deuses eles eram consultados, jogando sementes no chão. Caso a resposta fosse afirmativa, ele fosse aprovado, ele era levado para o templo, coroado e começava a governar. Então era muito diferente dos reinados do Egito Antigo. Uma coisa muito interessante do reinado Kush é que as mulheres elas tinham um papel muito importante. Então elas poderiam exercer uma função de sacerdotisa, funções administrativas, podiam guerrear, inclusive há registros de várias rainhas-mães, são as Cândaces, que eram mulheres que assumiram o governo do reino. Ou seja, não era uma sociedade unicamente patriarcal. Não, o poder nem sempre ele tinha que ser exercido unicamente pelo homem. Então, nesse reino africano, a gente tem essa mulher extremamente forte, ativa e participativa da vida e da sociedade do reinado. Abaixo do rei existiam várias camadas sociais. Nobres, sacerdotes, guerreiros, artesãos, agricultores, comerciantes e, por último, os escravos. Nessa sociedade assume importância, por exemplo, o escriba-mor, que eles chamavam, porque eles ajudavam esse rei na administração do país, e o exército. Porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que o exército ele garante a segurança nacional. Então esse exército ele impedia a invasão de outros povos, em especial o Egito, porque eles tinham uma rivalidade de séculos. Então o exército ele era extremamente importante para manter a segurança do país, a unidade, e obviamente garantir o controle das rotas comerciais. A partir do momento em que eles perdem o controle das rotas comerciais, o exército enfraquece, eles não conseguem manter o domínio sobre suas terras, esse império acaba sendo invadido e deixando de existir. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo e até as próximas aulas, tá bom? Fiquem bem!